Olá, estamos iniciando mais um ACIL Conecta, um programa idealizado e realizado pela ACIL, Associação Comercial e Industrial de Limeira, para mostrar histórias inspiradoras, conteúdos e tudo o que ajuda, de certa forma, os empresários, os profissionais a se desenvolverem. Você pode continuar nos assistindo pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, @ACILLimeira1. Dessa forma você acompanha tudo o que a ACIL está trazendo de novidades e para ajudar na gestão do seu negócio. Nosso convidado de hoje, Frederico Pérez. Ele é sócio-diretor da Zaros, Escola de Negócios. Ele é engenheiro formado pela Exalc USP, engenheiro agrônomo, especialista em psicanálise, com formação em Enneagrama, gestor de mídias digitais e responsável pelas estratégias de vendas e marketing da Zaros. Recentemente também iniciou um novo desafio como empreendedor no ramo da gastronomia, com a choperia do Lug, uma franquia que nós já vamos falar daqui a pouquinho. Fred, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Gratidão, Fábio. Vamos Eu começar. costumo dizer aí, pelo breve histórico que você fez, né? Faço uma brincadeirinha. Eu comecei cuidando de planta, aí depois eu passei a cuidar de animal, agora eu cuido de gente. Então eu fui Certo. subindo os degraus aí Isso, da vida, é um né? caminho. Então, agrônomo, né? Cuidava muito ali. Teve uma época que eu fiz bastante trabalho na área de produção vegetal. Depois eu tive umas experiências, né, com produção animal também. Legal. E aí fiz a psicanálise, né? Né, mais ou menos 2010 para cá, eu comecei a me aprofundar um pouco mais na Nessa parte área. do estudo da mente humana, né? E ajudar um pouco também, né? Eu não tenho uma atuação como professor hoje nas áreas de escola de negócios, mas eu uso muito esse conhecimento dentro do nosso próprio Na negócio, gestão, né? Na gestão. com certeza. Nós vamos falar de toda essa transformação aí. Bom, vai ser um bate-papo descontraído e a gente vai conhecer um pouquinho mais do Fred e também da Zaros, Escola de Negócios. Bom, como a gente estava falando, você começou no agronegócio, hoje fortemente aí na educação empresarial, também vendas, marketing, né? Fala dessa transição, né? Você já estava contando um pouquinho o que você fez, mas como foi cada passagem, né? Uhum. Dessas áreas que você atuou e agora ainda atua. Fábio, a minha vida profissional inteira, assim, logo que eu me formei, né, eu trabalhei nessa área aí principalmente de produção animal, mas eu sempre fui muito ligado na área de vendas. Eu trabalhei sempre com vendas nesse setor. Então, eu mesclava muito a parte técnica com venda, um pouco de conhecimento de como vender melhor. E aí fui crescendo, passei por algumas indústrias também, né? Então, dentro da indústria, eu pude conhecer um pouco de formação de preço, de imposto, umas Entender coisas que são muito importantes os para o bastidores, né? empresário, principalmente, né? Entender dessa loucura do fiscal que a gente tem dentro do nosso país, né? Que se a Exato. gente não entender das leis, dos impostos, a gente acaba fazendo besteira dentro da empresa. E aí eu fui crescendo no conhecimento e sempre acompanhei, né? Porque logo que eu comecei minha carreira, né, um ano depois que eu comecei minha carreira, a Simone já começou a atuar nessa área de consultoria, né? Começou com o Capacitações. curso de oratória, eu era cobaia dela, ela me botava filmando lá e eu tinha que falar com o público. Legal. E aí, assim, eu fui acompanhando desde o começo, né? Então, eu costumo dizer assim que a Zaros, quando a Zaros Escola de Negócios nasceu, eu estava junto, né? Eu não me considero um fundador porque foi um negócio que ela que fundou, mas eu acompanho desde o começo e eu sabia de tudo que acontecia. Desde que a Nos semente foi bastidores eu plantada ali, dava você... meus pitacos, né? E a Certeza. Simone Se sempre foi uma envolvendo. pessoa de muita criatividade, né? E eu, engenheiro, falava, ó, para você fazer isso, precisa disso, 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 disso. Né? Eu ia Tem a colocando os sequência. pontos para poder realizar. E aí fui trabalhando, né, como CLT e chegou num ponto que a empresa foi crescendo e ela precisou que eu viesse para a empresa, né? Ela sempre conversava comigo, falava, Fred, você precisa vir, precisa me ajudar. E aí chegou num ponto que eu falei, não, agora tá na hora, né? É o momento. Um momento que eu não estava muito contente no emprego que eu tinha, era um emprego que eu trabalhava como executivo de vendas,
mas eu tinha uma parte técnica, eu era também responsável técnico por registro de produto, então tudo isso eu fui pegando de bagagem também e aprendendo muita coisa de lei, né, de coisa que a gente precisa realmente estar com a empresa sempre em ordem. E aí eu vim, né, eu ingressei na empresa em 2011, no início de 2012, E de lá para formalmente cá, no dentro do contrato social, e aí de lá para cá eu vim realmente me aprimorando um pouco, né, eu tive essa necessidade de fazer sim, a psicanálise. A Simone já estava no segundo ano quando eu ingressei para fazer a psicanálise, porque eu via ela aprendendo as coisas, ela falava uma linguagem diferente, eu falei assim: "Gente, eu preciso aprender isso aí também". com certeza. E eu passei por um período que, foi muito trabalhoso para mim, eu tive uma depressão muito forte, foi por isso que eu fui Hum, fazer a psicanálise. Então passei muito tempo, assim, que eu não queria sair da cama e eu não hum. tinha motivo para isso, uma família maravilhosa, estava ainda nesse outro emprego, né, mas eu ganhava bem, assim, razoavelmente bem, mas eu não tinha motivo psicológico para ter uma depressão. E eu quis ir estudar para entender, né, eu acho que tem muita gente que se move por isso, né. Com certeza. Eu quero entender por que que eu, tendo uma vida muito bacana, tudo, por que que eu tive depressão? E aí eu fui estudando, aí eu percebi que tem, né, alguns componentes, né. O primeiro Hum. é o genético, depois tem você pode ter uma diferença de, nutrição no cérebro, que pode ocasionar São isso. vários Sempre tem um fatores. start, né, o genético nunca trabalha sozinho. E aí eu fui estudando tudo, consegui sair da depressão, né, tive que fazer muita terapia, Imagino. e aí de lá para cá, dentro das áreas eu fui buscando esses outros conhecimentos, né. Como Legal. você viu aí, gestor de mídias, né, porque aí eu me envolvi com a parte de marketing, Outras áreas internas. né. Teve uma época que eu mesmo fiz os patrocinados das áreas, não a arte, né, mas eu fazia o trabalho, eu peguei o Ah, manual do Meta, estudava entendeu. para entender, só que isso é uma coisa que todo mês muda, então, É assim, ou constante. você é um profissional da área ou você, Tem que estar mas isso foi sempre. muito bacana para mim, porque hoje eu consigo cobrar a agência de marketing, né, eu sei quando o Você negócio sabe o está que cobrar. performando, tá, É. quando não está aquelas letrinhas lá, né. Que ninguém É, entende. e aí, Você os foi custos, né, o buscar custo por esse lead, o custo aprendizado. por e Legal. aí, assim, eu consigo conversar de De igual igual para para igual. igual. Muito Hum. bom. Fred, você soma mais de 30 anos de experiência em administração e vendas, né? Na sua visão, quais são os maiores erros que os empresários ainda cometem na hora de vender? Olha, eu acho que o primeiro erro é, assim, não é a falta de conhecimento, né. Eu costumo dizer, assim, que é melhor você ser ignorante num determinado assunto do que você saber e não fazer, né. Então, Boa. tem muitas coisas que o empresário ele acaba se autossabotando, não só o empresário, né, mas todo Em profissional. geral, em geral. Então, tem gente que acaba fazendo umas coisas que não consegue explicar por quê, né, mas faz, e isso é autossabotagem, né, a pessoa faz. Então, eu acho que, assim, o empresário sempre tem que estar, se atualizando, se Capacitando capacitando, né. O Brasil é um país que muda de lei todo momento. todo mês. Então agora a gente teve a reforma tributária. E o empresário, se ele não tiver por dentro, né, ele sempre tem um contador por trás, mas Importante ele. ele tem que estar ciente, né, das mudanças. Falando de vendas também, né, vendas, assim, técnica de venda muda muito. Então Até tem porque o consumidor está mudando, né? é. E aí lá nas áreas a gente gosta muito, assim, de ter uma linguagem mais, que todo mundo entenda, Boa. né, a gente traduz isso para a prática. De fácil Mas aí a entendimento. gente vai estudar, é Spincel, é não sei o quê, aí um monte de nome em inglês. Então, a gente sempre, quando a gente faz um treinamento lá, a gente fala o nome e procura traduzir o que que Um é exemplo aquilo. que Dá um facilite. exemplo para a pessoa Boa. entender. E eu acho que é isso, né? A Simone tinha uma frase muito interessante que ela falava assim: o líder que para de aprender tem que parar de liderar. Boa. Então, Faz todo sentido. o aprendizado tem que ser Constante. constante, e não só para empresário, mas para todo profissional, né. Então, se Como um ele todo. está hoje em dia com essas mudanças, né, agora com
inteligência artificial, isso é uma coisa Isso é que, muito rápido. se você... São as ondas, né? Veio a É, onda do computador, depois veio da internet, exato. celular na palma da mão com É, internet, e aí agora veio a onda a da IA. inteligência artificial. É. E cada vez mais elas vêm com mais rapidez. Então, Sim. se as pessoas não estiverem antenadas, Se não se aprimorarem. aprimorarem. E eu vejo muito assim a inteligência artificial como uma ferramenta muito bacana, mas que você tem que tomar cuidado que existe um limiar assim, que é entre a ética Sim, e o uso, né? Então, até onde a gente pode usar, né? perfeito. Por exemplo, vai fazer um trabalho de escola, a criança pega lá, tá tudo certo fazer uma pesquisa na inteligência artificial, mas se ela não fizer uma revisão e colocar do jeito que tem que ser, vai ficar com a cara da inteligência artificial. Se a gente não fizer a E pergunta ela não vai certa, aprender, né? ela não vai responder. É, E até a inteligência artificial tem que ter um momento de aprendizado. Então, se você quer extrair alguma coisa dela, você tem que ensinar primeiro o que você quer, exato. né? E até saber perguntar, né? É, Legal, Fred. Hoje se fala muito sobre relacionamento com o cliente. Qual o papel da confiança e da conexão humana nesse processo de vendas? Ainda é importante esse acolhimento? ah, sempre vai ser, né? Sim. Apesar das tecnologias, eu sou uma pessoa que... Eu sou introvertido, né? A gente faz os testes lá nas áreas com todo mundo que passa por lá. Eu sou introvertido, mas eu tenho um outro teste que a gente faz, que é o motivograma. Eu tenho uma necessidade muito grande de estar com pessoas. Eu tenho Muito uma bom. associação, necessidade de associação alta, Legal. né? Então, eu me sinto bem, por exemplo, numa roda até 20 pessoas, né? E aí, nesse ponto que você está falando, assim, eu sempre fui o cara que eu ligo para o cliente e falo: o que está fazendo aí? Nada, então vou aí tomar café. Muito bom. O tomar café com o cliente é o que muitas vezes faz. A diferença. Você não vai com a intenção de vender, mas você acaba vendendo alguma coisa. Então, Se não vender, preparou a venda para a e não próxima, é né? empurrar coisa nos outros, né? O tomar café com a pessoa faz com que você entenda o que ela precisa, né? É Um relacionamento. bate-papo ali, 10, 15 minutos que você tem de conversa, a pessoa fala: pô, tô com uma dificuldade assim na empresa, eu posso te ajudar, né? E adequar realmente. As As áreas faz muito disso, oportunidades né? A nossa consultoria, assim, ela é sob medida para a pessoa. Então, a primeira coisa que a personalizadas. gente faz é um diagnóstico. E através de um bate-papo, de uma conversa, às vezes Você entende você melhor, né, entende, né, qual que é realmente a e às vezes a necessidade. pessoa acha que precisa de uma coisa e não é E aquilo é que ela está outra. achando também, Verdade. né. Então eu vejo muita riqueza nisso, né, no relacionamento. E a gente tem, assim, a nossa equipe ela é preparada para isso, assim, lá, Sim. né. As pessoas que a gente contrata, a gente já vê na pessoa isso, gosta de estar com gente, gosta de conversar, Então tem um é caminho essa aqui, né? pessoa. É. Digamos que esse acolhimento acho que nunca vai acabar, né? Por mais que Não, venham as cada vez mais, né? Depois tecnologias, da pandemia, o ser humano ficou cada vez mais com mais problemas psicológicos, né? Com uma necessidade maior. A gente ficou sim. muito tempo preso em casa, né? Então, depois que isso acabou, abriu uma porta assim para a pessoa dar mais valor para essas coisas, né? Para a Hum, amizade, para estar junto com aproveitar o tempo da vida mesmo, né? exato. Falou tudo. Bom, além da experiência prática, você buscou diversas formações aí, como você citou, né? Na psicanálise, né, o enneagrama, marketing digital. Esse conhecimento, ele influencia também na forma de liderar equipes e desenvolver negócios? Influencia, né? A partir da base de conhecimento que a gente tem, a gente acaba moldando até a nossa personalidade, né? A gente acaba, Sim. quando a gente tem o conhecimento, a gente começa a se policiar em certas coisas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da oratória. Eu era uma pessoa que falava muito né. E tem um exercício no Ah, curso de oratória, né? eu falo. É o né, né, né. Escapa. E a gente faz um exercício, quando a gente fala o né, a turma fala é. Ah, E aí a gente começa a se se perceber. policiar. Então, É. a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente começa a moldar a nossa Vai fala, treinando, né? usa técnicas, por exemplo, coaching, né? Ó, né, aí de novo. É. A gente usa técnicas de coaching. Quando a gente não sabe a resposta, a pessoa te pergunta, você não sabe de bate-pronto. Você devolve a pergunta para a pessoa, deixa ela falar um pouco Se sobre o vira. assunto, né?
Verdade. Aí vai desenrolando em cima do assunto. Então, a base do conhecimento acaba moldando a forma que a gente atua com a equipe, com as pessoas, né? Muito bom. Bom, falando de marketing digital, né? Ele se tornou essencial para qualquer empresa. Na sua opinião, que desde o começo das Aros, né, sempre se envolveu nessa parte, o que um pequeno empreendedor precisa fazer para se destacar nas redes sociais, de preferência sem investir grandes valores? Eu vejo muito assim, tem muitas ferramentas, né, nas redes sociais que você pode organicamente Aproveitar. aproveitar. Vídeos bem elaborados, tem as trends do momento, né? Então, por exemplo, passou a Copa agora, teve muita gente fazendo vídeo sobre assuntos da Copa. E tem que aproveitar a onda. Agora vai vir a época da eleição, vai vir. E olhar para frente. Eu acho que tem que olhar para frente e ver o que vai chamar a atenção do seu público, qual que é o nicho que você quer atingir, usar a linguagem apropriada para o Enxergar essas público. oportunidades de momento e Hoje em dia aproveitá-las. tem muita coisa que vai bem na imagem estática, principalmente em carrossel, quando você tem um assunto interessante e você coloca ele ali de uma forma que o público, poxa, eu preciso Vai se rodar sentir isso aqui. atraído. O primeiro tem que ser o que chama atenção, né? É isso. No vídeo, os primeiros 10 segundos é o que prende. Senão a Verdade. pessoa roda a página para cima e vai embora. Passa, né? Fred, recentemente Hum. você decidiu empreender também no setor de gastronomia, como a gente citou, com a choperia do Lug, né, uma franquia que vocês trouxeram para cá. O que te motivou nesse novo desafio e que diferenças que você encontrou em relação aos outros negócios que você já teve aí na sua vida? É um desafio grande esse aí para mim, viu? Eu imagino. Por nunca ter. Nunca não, né? A gente teve o Café Tequila, você Ah, lembra disso? lembro, eu participei. As apresentações musicais eu que É. cuidava. É, Mas naquela época eu era muito novo e não me envolvia muito, né? Eu era só verdade. um coadjuvante ali. Estava Mas iniciando. a grande vantagem desse novo empreendimento que eu estou montando, eu sempre fui uma pessoa, como eu falei, do meu motivograma de associação. Eu gosto de estar junto com pessoas, Pessoas. eu gosto de levar as pessoas para um ambiente onde tenha entretenimento, que tenha alegria. E Ótimo. esse é O o propósito. propósito da choperia. Que legal. E então a gente tem lá de quarta em diante, a gente tem algum entretenimento. Na quarta-feira tem um karaokê que a pessoa vai ficar Oh, o cantando. pessoal Na gosta. quinta eu tô colocando um rock. Ontem foi uma banda de americana que os caras tocam rock Que bom. nacional. É. Na sexta é sempre um sertanejo, né? Sertaneja, Já, sextaneja. já é tradicional. No sábado a gente varia sempre, coloca uma música, um pop, alguma coisa diferente. E no domingo a gente está com um horário diferente. A gente abre nesses dias das 5 da tarde até meia-noite. Um happy hour. E no domingo a gente abre das 11 da manhã e vai até as 6, 7 horas da Ah, pro tarde, que tem a almoço. feijoada Ah, no que domingo. Além de, legal. de, de todos os pratos, tem a feijoada. E a feijoada combina com samba, né? Então a gente põe Total. um samba, um pagode. Aproveita das Hoje a gente Aros. está com a nossa sede própria, né? Mas a gente sempre faz coisas aqui Continua a ainda, parceria tem a sempre. parceria também. Os nossos profissionais vêm fazer palestras aqui, Verdade. né? Já tiveram vários por aqui e são sempre muito bem-vindos. E eu queria que você falasse dessa experiência, dessa parceria, né? Zaros e a Sil, né? O que a Sil pôde, de alguma forma, contribuir com as Zaros, né? Os benefícios de vocês serem nossos associados. Olha, Fábio, já há 16 anos, né? A gente vê muito benefício nisso. A gente está falando em benefício, a gente está no clube de benefícios, então Boa. é uma associação que reúne, né, os empresários, os colaboradores de uma forma que passa informação, a gente consegue, através das campanhas, tem as campanhas de vendas, né? Sempre uma proposta. As lojas, né, todos os estabelecimentos acabam aderindo à campanha. Então, Verdade. assim, é muito importante. Eu tenho uma frase do Paulo Freire, eu não vou lembrar exatamente, né? Que o ser humano ele não evolui sozinho, ele evolui em comunidade. Com E a certeza. CIO é a representação disso, né? Eu tenho muita amizade com algumas pessoas que foram presidentes, diretores aqui e Verdade. pessoas que fizeram curso com a gente lá. E eu vejo muito assim o valor, né, que esse pessoal que está aqui dentro
transmite, né, Sim. para o empresário, para o colaborador. Sempre Então, uma tem mensagem, né, as vantagens de ser sócio, porque aí tem os descontos que as empresas Sim, dão, verdade. tem um monte de evento, né, que a Tá associação aí, aberto para tá todos, junto, né? organiza. Verdade. Então, assim, não é só unir, mas a CIL ela traz uma base de conhecimento também, tem aí os grupos Contribui, né? que contribuem, né, com muito conhecimento, Networking. networking. Então, assim, nesses 16 anos a gente sempre esteve junto e sempre deu muito valor para tudo isso. Legal. Juntos somos mais fortes, É, né? Esse é o slogan. é, Bom, para terminar, a gente queria lembrar que o CME, o Conselho da Mulher Empreendedora, logo após a morte da Simone Zaros, eles propuseram para a prefeitura uma parceria de ter um espaço dentro da biblioteca municipal em homenagem a Simone Zaros. Inclusive, o espaço se chama Espaço Mulher Simone Zaros. O que essa homenagem representa, né, para você, para sua família, para Zaros como um todo, né? Todo mundo que entrar lá na biblioteca, logo no primeiro espaço ali vai ver a frase, né? Eu posso, eu consigo e acima de tudo mereço ser feliz. É uma frase que a Simone levava para onde ia e que está presente conosco até hoje, né? Como que você sente tudo isso? olha, aquele dia foi emocionante para mim, viu, Fábio, da inauguração. É, fazia um pouco mais de um ano que a Simone tinha lançado o livro dela, Isso. né? E infelizmente, né, a gente teve essa fatalidade. E assim, eu fiquei tão contente com essa homenagem, né, que vocês puderam fazer, porque a Simone sempre foi uma pessoa que incentivou o conhecimento, a Muito. leitura, e, e aí assim, eu vejo muito que essa contribuição também da mulher, né, para o conhecimento, para levar para as pessoas de Exato. uma forma que elas compreendam a informação, né, o conhecimento. Então, além dela, lá tem livro de várias mulheres, Exato. né, que foi organizado pela CME, né, e, e foi um dia assim que me deixou muito emocionado mesmo. Que legal. Eu fico muito honrado com isso, né, Que legal. e assim, essa frase que você falou, ela vem de tempos. A Simone começou com o curso de oratória, ela era uma frase que quebrava as barreiras das pessoas. Então era como se fosse um mantra, né? As É pessoas chegavam exatamente na isso. frente para falar em público e travavam. E aí ela falava assim: "Vamos repetir então essa frase? Eu posso, eu consigo, Aí vem eu uma mereço". energia, né? E aí a pessoa ela conseguia, através de um comando que ela dava para o cérebro dela, ela conseguia desenvolver Verdade. a fala. Então a Simone tinha umas coisas assim, que eu acredito muito que era a luz do Espírito Santo que iluminava, Não tenho dúvida. e às vezes ela falava umas coisas que eu falava assim, mas de onde saiu isso, né? Mas fazia sentido, né? É, e aí a gente refletia, falando, não, Exato. como é que ela tem razão? Verdade. Ah, Fred, olha, muito feliz eh, por saber que vocês continuam eh, levando Levando essa esse mensagem, legado. esse legado, né, da Simone. A Sil estará sempre de portas abertas para Zaros, né, uma parceira nossa. E você que nos assistiu, continue nos seguindo nas redes sociais, @Sil Limeira, se inscreva no nosso canal do YouTube, @Sil Limeira 1, e você dessa forma vai ficar sempre ligado e sabendo as novidades e tudo que a Sil tem para proporcionar para você, empresário, e para todos que de alguma forma têm um negócio. Obrigado e até o próximo A Sil Conecta. Obrigado, Fred. Obrigado.